produção na Toyota e na Honda provavelmente vai se recuperar mais rápido do que o previsto, depois do terremoto que devastou o norte do Japão em março. Empresários acreditam que até agosto a produção comece a voltar ao normal. Em abril, as montadoras cortaram a produção pela metade, pois têm enfrentado escassez de centenas de componentes depois do terremoto e tsunami, que danificaram fábricas na região nordeste daquele país. A Toyota, que deve perder este ano o posto de maior fabricante de veículos do mundo, informou que sua produção global caiu 47,8%. Já a Honda divulgou que sua produção caiu 52,9%, enquanto a Nissan apurou queda de 22,4%. A Comissão de Agricultura vai realizar audiência pública para discutir o crescente interesse de estrangeiros na compra de terras no Brasil. Acompanhe. A legislação brasileira impõe limites para a compra de terras por estrangeiros. Eles não podem ter mais do que 25% do território de um município. Se os proprietários forem de um mesmo país, a área não pode ultrapassar 10%. Mas o governo acha que as restrições estavam sendo burladas pelas empresas estrangeiras e resolveu agir. Com base num parecer da Advocacia Geral da União, estão proibidos os negócios de compra e fusão por estrangeiros de empresas brasileiras que tenham imóveis rurais. Os argumentos para a medida são a crise mundial de alimentos e a utilização cada vez maior dos biocombustíveis. Num mundo que precisa aumentar a produção agrícola, as terras brasileiras atraem a cobiça de outros países. O parecer da Advocacia Geral também demonstra preocupação com a falta de controle do governo sobre a quantidade de terras nas mãos de estrangeiros. Segundo o INCRA, são 4,5 milhões de hectares, uma área do tamanho dos estados de Alagoas e Sergipe juntos. Para muitos especialistas, esse levantamento não reflete a realidade. Este professor de Relações Internacionais acredita que muitas empresas estrangeiras não identificadas pelo governo possuem terras no país. Ele afirma que elas atendem aos interesses de seus países de origem. Normalmente essas compras de terras estão relacionadas também a potenciais, ou seja, grandes reservas, aquíferos, ou seja, ou espécies essenciais de floresta para a indústria farmacêutica. Então, sempre tem um objetivo, essa terra não é comprada gratuitamente. Eu fui, enquanto deputada, uma das relatoras da CPI de grilagem de terra na Amazônia. E somente no estado do Amazonas nós cancelamos 50 milhões de hectares de terras registradas. E grande parte no registro em nome de estrangeiros. Os senadores acham que a legislação atual é insuficiente. Por isso, convocaram uma audiência pública para discutir a compra de terras por estrangeiros. Eles entendem que é preciso rever a legislação para aumentar o controle sobre um dos mais valiosos patrimônios do país. À medida que o mundo vai precisando de mais alimentos, os grandes protagonistas do mercado internacional, como a China, por exemplo, que tem muito capital, tem um mercado fantástico para consumidor, então a China não tem mais território para exploração, para a produção de alimento. Ou por acidentes geográficos, ou por clima, ou por uma série de fatores que impede a China de avançar numa fronteira agrícola. Então o Brasil digamos, o Eldorado agrícola para o planeta. A posse da terra, com exceção da área de fronteira, são 150 quilômetros, onde ali o governo abre mão, o restante ainda não está regulamentado. E nós temos certas questões com relação a isso, sobretudo nas áreas indígenas, quando os índios resolverem, por exemplo, alienar suas terras para indústrias, para ONGs ou para proprietários estrangeiros. Acho que é o momento certo a gente debater. Os trabalhadores na Auto Livre de Taubaté aprovaram em assembleia a proposta de PLR, Participação nos Lucros e Resultados, para o ano de 2011. A proposta aprovada pelos trabalhadores garante a injeção de R$ 2.900.000 em economia de Taubaté neste mês de junho, com o pagamento da primeira parcela. O valor total da proposta aprovada para a PLR 2011 é de R$ 4.200 e apresenta aumento de 44,9% em relação ao valor pago em 2010 aos trabalhadores. O pagamento da segunda parcela será efetuado em janeiro de 2012. Saiba como fica o tempo na região. A semana iniciou com sol e poucas nuvens em todo o Vale do Paraíba.
Na terça-feira, as temperaturas estarão em baixas e haverá chances de geadas na Serra da Mantiqueira. No litoral norte, em Caraguá e Ubatuba, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Já na Serra do Mar, os termômetros registram máxima de 21. De volta ao Vale do Paraíba, em São José dos Campos, Caçapava e também em Jacareí, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Já em Pindamonhangaba e Taubaté, a máxima chega aos 23. E em Guaratinguetá e Aparecida, mínima de 11 e máxima de 24 graus. As dependências de empregados nas novas construções deverão ter no mínimo 12 metros quadrados. É o que determina um projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Acompanhe. Metros quadrados. Esse é o tamanho do quarto de Elaine, que mora na casa dos patrões. O quarto eu acho um tamanho bom, tamanho assim, eu sinto... Tenho minha liberdade, tenho minha privacidade, tenho meu banheiro, tamanho bom, tenho meu quarto um tamanho bom, é ventilado. Esse fato de ter o banheiro junto ajuda? Ajuda e muito. Porque se fosse separado, eu teria que sair de toalha ou ia me sentir incomodada. Mas nem todo mundo tem a sorte de Elaine. Muitas delas, às vezes, não aceitam para trabalhar em casa de família, para dormir no emprego, justamente por causa disso. Porque não tem, como é que se diz, sua privacidade. Muitas vezes a patroa coloca a empregada para dormir no corredor. Mas qual seria o tamanho mínimo do quarto dos empregados? É o que pretende estabelecer um projeto em tramitação no Senado. O que nós queremos é acabar, nesses prédios modernos, do quarto de empregada confinado. Menos de 12 metros quadrados, as pessoas não conseguem viver ali. E a empregada doméstica, ela tem que tomar banho, se arrumar, trocar de roupa, é ali que ela descansa, é ali que ela tem que ter uma prateleira para guardar um livro, alguma coisa, um objeto pessoal, além das suas roupas e da roupa de cama. Tem dispensas que servem também como quarto dos secretários e das secretárias domésticas. Veja, não tem ventilação, não tem luminosidade, espaço, às vezes a pessoa é obrigada a dormir num cabide, pendurada num cabide, quer dizer, isso é desumano. Segundo o projeto, o quarto dos empregados domésticos precisa ter pelo menos 8 metros quadrados, com iluminação e ventilação natural, e o banheiro, 4. No caso dos empregados em condomínios residenciais e comerciais, como é o caso dos zeladores, a área útil mínima seria de 60 metros quadrados. O banheiro da Elaine tem 2 metros quadrados, que é metade do tamanho mínimo estabelecido no projeto que tramita no Senado. Mas aqui onde a Elaine trabalha, os banheiros são mais ou menos do mesmo tamanho. Eu estou aqui na suíte do casal e, como vocês podem ver, o banheiro deles é mais ou menos do mesmo tamanho do que o da própria babá. Infelizmente, essa lei, ela provavelmente é mais uma que não vai pegar, porque aqui no Distrito Federal nós já temos uma que exige o quarto de 8 metros e que com isso nós extinguimos a execução nos nossos projetos de quarto de empregada. Primeiro que a demanda é menor, que a gente tem certeza, porque a gente, nos empreendimentos que a gente entrega, esses quartos viram depósitos, esses quartos acoplam a cozinha como uma extensão da cozinha para virar uma copa. Qualquer metro quadrado, se você for pegar um preço médio do mercado aí, em torno aí de R$5.000, você faz as contas que você vai ver que vai onerar o apartamento. Se esse projeto que está tramitando fosse aprovado, você teria um quarto o dobro desse tamanho, um banheiro o dobro desse tamanho. Seria bem melhor, né? Sim, seria um luxo. É para dar dignidade, é para definitivamente tirar o empregado da senzala, como era naquela ocasião da Casa Grande, no período colonial. A Alemanha vai desligar todas as usinas nucleares do país até 2022 e planeja reduzir o uso de energia em 10% até 2020, após acordo de coalizão liderada pela chanceler Angela Merkel. Em março, após o terremoto e tsunami que provocaram um acidente na usina nuclear japonesa de Fukushima, Merkel colocou toda a política para a energia nuclear do país sob revisão. A maioria dos eleitores na Alemanha é contra a energia atômica, que fornecia 23% da energia do país antes de 7 unidades antigas serem fechadas em março.
Vamos para um rápido intervalo, em instantes você confere. Relatório parcial do voo 447 abre questionamentos sobre o acidente com o avião da Air France. Fique com imagens de Pinamento.